Então, gente, como eu falei para vocês, a gente está na nossa segunda metade da disciplina, e a disciplina ela tem três etapas, né? Uma etapa de teoria, que é o que a gente está fazendo aqui semanalmente, e vocês também completam os estudos no AVA. Tem a prática, que a gente, se tudo der certo, a gente vai se encontrar no Alto Acre e Baixo Acre na última semana de maio, né, se eu não me engano, e na última semana de junho. Eu acho que é mais ou menos isso. E tem a SEX, atividade de extensão, né? Atividade prática de extensão. Então, como eu já coloquei lá na unidade, vocês vão fazer essa SEX com um tema relevante dentro da disciplina. Então, vamos supor, a Naciane, ela vai falar sobre fungos comestíveis. Vai falar um pouco sobre como são consumidos, quais são os fungos comestíveis da Amazônia. Ela pode dar um enfoque para isso. Vamos supor, a Francisnilda vai falar sobre briófitas, e vai falar um pouco também das briófitas e as mudanças climáticas, ou vai falar um pouco de sistemática de briófitas, mostrar um pouco sobre elas, enfim, vocês vão, gente, falar de um tema relevante dentro da disciplina, e vai ser em grupo, como aconteceu em sistemática de fanerógamas. E aí, o ideal, né, eu coloquei lá que, assim, vocês podem fazer numa praça ou num mercado, onde vocês quiserem, mas o ideal é que seja num ambiente escolar, porque vocês sabem, né, quando a gente vai para a escola, a gente agrega o conhecimento. Então, se vocês puderem ir numa escola de ensino fundamental, numa escola de ensino médio, falar um pouco sobre o trabalho de vocês, eu acho válido. E aí vocês, obviamente, vão pedir ajuda aos tutores locais e ao polo, né, para poder abrir essa porta para vocês, tá bom? Na escola pública. O ideal é que vocês façam isso antes do recesso das escolas. Então, gente, já vão pensando como vocês vão fazer, tá? Eu coloquei o prazo final do relatório para que ele seja enviado em julho. E, assim, uma coisa que eu vou ser mais criteriosa agora, eu só vou aceitar relatórios que estejam dentro do padrão. O que é dentro do padrão? Seja preenchido de acordo com como está pedido. Se o relatório vier de qualquer jeito, ele não vai ser aceito, tá, gente? Porque semestre passado, algumas pessoas mandaram os relatórios de qualquer jeito. Eu aceitei, descontando alguns pontos, mas agora não vai ser mais aceito. Então, vamos supor, o Raimundo mandou o relatório dele de qualquer jeito. Não preencheu o nome de todo mundo, não colocou detalhes de fotos, não colocou data, é zero, tá bom? Por quê? Porque aquele relatório que vocês vão produzir, que vocês produziram, ele vai servir de auditoria para o MEC, tá certo? Então, vocês precisam fazer bem feito, porque vai ficar guardado nos arquivos da Universidade Federal do Acre, no curso de Ciências Biológicas, e um dia, numa auditoria do MEC, eles podem ser chamados. E aí, se vocês fizerem mal feito, vai ficar mal feito. Então, o ideal é sempre dar uma organizada da melhor forma possível. Só envia na plataforma depois que tiver passado por revisão. Temos o Alan é extremamente solícito, o tutor da nossa disciplina. Tem os tutores locais, vocês também podem pedir para essas pessoas ajudarem vocês. E aí, qualquer dúvida que os tutores tiverem, eles vão perguntar para mim, tá bom? Mas é isso, gente. Então, é só para vocês já irem se preparando, vão pensando, façam com amor o trabalho, que nem vocês fizeram o primeiro, se dediquem, pensem que vocês estão construindo o currículo de vocês. E essa construção, ela depende de vocês, né? Não façam de qualquer jeito. Deem o melhor de vocês. Eu sei que vocês não têm só essa disciplina, né, com atividade de extensão, vocês têm outras, mas aproveitem a oportunidade para fazer o melhor. Professora, a gente pode montar esse cata de briófitas, de pteridófitas, de fungos? Sim, do mesmo jeito. Então, com algumas particularidades, depois eu vou dar uma aula só sobre isso, mas assim,
Pode fazer secata também, levar o material herborizado para eles verem, se for o caso, não tem nenhum problema, só tem que ter mais cuidado. Quando a gente fala de fungos, por exemplo, tem que ter um pouco de cuidado com os esporos, se você é alérgico, enfim, tá bom? Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que vocês vão ter um curso sobre fungos que o pessoal do herbário, junto com o Labev, eles vão proporcionar. Eles estão organizando para junho. Então, a turma de vocês vai ter esse curso voltado para fungos, e eu vou certificar vocês, tá bom? Então, assim, vai ser bem legal. Eu espero de verdade que vocês participem e aproveitem, tá certo? Vai ser tudo remoto, tudo do jeito que a gente faz aqui. Gente, então é isso. Sobre as notas, a prova valia 9, tá? Você já tem um gabarito e uma chave de correção da questão discursiva, e vocês têm os trabalhos que vocês enviaram, de algas, e a resenha crítica daquele documentário sobre florestas. Então, essa parte do semestre, vocês têm um ponto extra, tá bom? Vocês têm uma atividade extra, que foi aquela resenha do Dia Mundial das Florestas. O outro ponto foi sobre as imagens das algas, que tem ocorrência aqui no Acre. Vocês fizeram uma busca com os nomes científicos e a prova, tá bom? Então, essa é a composição da nota. Depois que eu fizer toda a correção, organizar tudo, eu vou deixar a planilha disponível para vocês, como eu sempre faço no AVA. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham da composição de nota ou coisas do tipo, vocês podem me consultar através do Alan ou através do chat. Então, é isso. Então, hoje eu não vou corrigir prova, porque vocês já têm o gabarito, então está tudo certo. Surgiu uma dúvida, eu acho que no dia, mas aí foi a gente conseguir sanar, foi tranquilo. E é isso, gente. Então, qualquer dúvida, eu vou mandando vídeos no AVA, eu ainda vou fazer um vídeo para a SEX, para dar uma reforçada. Eu estou mais tranquila porque vocês já fizeram, então para mim não é um problema, né? Vocês já têm total domínio, é só melhorar mesmo a questão do relatório, porque alguns não ficaram bons de verdade, né? Não ficaram bons na escrita, não ficaram bons na formatação, enfim, houve um manuseio inadequado do arquivo. Então, tenham bastante cuidado em relação a isso. E aí, hoje a gente vai começar a falar das pteridófitas, tá bom? A gente sai das plantas avasculares, que são as briófitas, os musgos, os antóceros e as hepáticas, e a gente vai entrar agora nas plantas vasculares sem sementes, tá certo? Plantas essas que são, como eu posso dizer, pré-históricas, muito mais do que isso. Elas são da era do Carbonífero Devoniano, então muito, mas muito antiga. Talvez a gente deixe de existir e elas continuem aqui na face da Terra, tá bom? Então a gente vai falar desse grupo, a gente não vai, obviamente, terminar ele hoje, a gente vai começar a falar, e aí semana que vem, provavelmente, a gente vai terminar a teoria e depois a gente vai fazer algumas buscas ativas nos bancos de dados. Vocês sabem quem são as plantas vasculares sem sementes? Me digam aí. O que vocês sabem delas? Samambaia, professora. Boa noite. Boa noite, Yuri. Então, e aí? Será que o Yuri acertou? Será que não acertou? Então, a gente tem o quê? A gente tem, né, as samambaias, que são os indivíduos mais marcantes desse grupo, né, das pteridófitas. Então, as plantas vascularizadas, sem sementes, elas estão conosco há muito tempo, e o exemplar, assim, mais icônico é a samambaia, né? Então, dos grupos remanescentes continuam vivendo sobre a face da Terra, a samambaia que está em todo canto. E é bem interessante porque aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho acho que 3 espécies de samambaias que minha mãe cultiva há muito tempo. Elas são muito longevas, elas só se reciclam. Teve uma samambaia que eu peguei na época da pandemia, que é uma samambaia muito comum, depois eu vou tirar fotos e vou mandar para vocês. E ela cresceu muito, ela se deu muito bem no ambiente.
Então, elas têm um diferencial que eu acho que vocês já conseguiram observar, é que elas precisam de umidade, né? Então, normalmente a gente vê como essa espécie aqui que eu tirei foto, ó, essa espécie aqui eu que fotografei, tá, gente? A Dicksongia, não, Dicksógia. É Dicksonia, né? Ou é soja, gente? Agora eu que não estou vendo aqui direito. Ah, é Dicksonia. A Dicksonia, ela é uma espécie de pteridófita que ela é arbórea, né? A gente conhece ela como xaxim. Ela é bem antiga. Essa foto aqui, na verdade, eu já tinha visto, mas eu tirei ela nas minhas férias em janeiro. Eu fui no Jardim Botânico do Equador. Lá tem muitas pteridófitas. E aí eu tirei umas fotos, porque essa pteridófita em especial, ela me chamou muita atenção, que ela tinha mais de 3 metros de altura, ela é bem alta. Eu fiz um vídeo, eu vou mostrar para vocês, eu fiz questão de fazer esse vídeo, para vocês verem. Depois eu vou colocar ele também lá no AVA, que hoje eu comecei a montar a unidade, tá, gente? Ainda não terminei. Então, assim, eu vou montando esse final de semana, vocês vão estudando. Hoje eu coloquei só uma aula que é disponível no YouTube e o material de apoio que vocês vão estar lendo. Depois eu vou montar umas animações no ambiente interativo, vou mandar outros vídeos e vou também fazer uns áudios de podcast bem interessantes para vocês ouvirem. Então, quando eu tirei a foto, eu me lembrei logo de vocês. O ambiente que ela estava era um ambiente, obviamente, de jardim botânico, não é da natureza, né? Foi algo montado, bem no centro da cidade, mas a região era úmida, né? Por quê? Porque o jardim botânico, ele simulou o ambiente que elas ocorrem, que são os bosques úmidos da montanha. Então, esses bosques úmidos abrigam grandes quantidades de pteridófitas, principalmente desse gênero, que é a Dicksonia, tá bom? Então, bem-vinda ao mundo das plantas vasculares sem sementes. Como o Yuri falou, o exemplar mais comum são, na verdade, os exemplares, né, que tem muitas espécies, são as samambaias, são as plantas que a gente consegue visualizar no dia a dia. E, normalmente, quem, por exemplo, está em Cruzeiro do Sul, tem as campinaranas, a região de vegetação mais, digamos, né, tipo um cerrado, uma campina. E aí, o que lá tem? Lá tem muita pteridófita. Só que como elas estão sobre um solo arenoso, né, sobre um solo arenoso, e um solo que é muito bom para monocultura de mandioca, elas estão sendo substituídas, né? Então, essas plantas estão deixando de existir e estão sendo trocadas pelas eudicotiledôneas, pela mandioca, que é Cruzeiro do Sul é um lugar onde, né, é referência na produção de farinha. Então, se você é de Cruzeiro que está me ouvindo hoje, quando você for para essas regiões, observa, tá? Porque tem uma grande, assim, uma densidade bem alta de pteridófitas arbóreas e também tem espécies mais rasteiras. Não é essa espécie aqui em particular, mas tem algumas pteridófitas que são arbóreas, tá bom? E vão logo se preparando que vocês vão fazer registros fotográficos, vocês vão fazer catálogos. Fiquem logo cientes, tudo que vocês verem, vocês já sabem que vocês vão fotografar e começar a guardar no banco de dados de vocês para vocês fazerem o catálogo, tá bom? Que vocês vão arrasar na produção de vocês. Então, pessoal, vamos lá. Quando a gente fala de pteridófitas, a gente tem aí um tempo, uma cronologia diferente do que a gente já viu para as plantas, para as angiospermas, para as gimnospermas, certo? Então, a gente tem plantas muito antigas, assim como as briófitas e as algas, que a alga não é planta, mas que são organismos fotossintetizantes. São organismos, são plantas que vivem no ambiente terrestre, no ambiente aquático, mas que estão aqui há milhares, milhões de anos. Então, a literatura fala que os fósseis, né, eles foram encontrados e eles datam o surgimento dessas primeiras plantas vascularizadas de mais de 400 milhões de anos. Então, surge aí
né, uma transição de plantas que elas eram as plantas dominantes. A gente não tinha uma castanheira, a gente tinha uma planta chamada, alguém pode ler aqui para mim esse nome, ó? Esse aqui, cadê meus mecanismos, minha caneta? Esse aqui, minha cor, deixa eu ver aqui, um vermelho. Quem pode ler esse nome aqui para mim, por gentileza? É um nome científico. Yuri. Psilópton. Eu também. Psilópton. Então, imagina, há 400 milhões de anos atrás, a gente tinha todas essas espécies aqui vivendo nos ambientes primitivos, digamos assim, né? Porque a gente tem 400 milhões de anos atrás. Então, elas eram as dominantes, não as árvores que a gente tem hoje. Essa vegetação que a gente tem, principalmente na Amazônia, ela é extremamente recente. Ela é muito jovem, né, do ponto de vista cronológico. A gente tem espécies aí com 70, 20 mil anos, 10 mil anos, 5 mil anos, é muito recente. Então, essa galera aí, elas estavam lá no Devoniano. Será que já tinha dinossauro nesse tempo? Quem é que pode fazer uma busca bem rapidinha? No Devoniano tinha dinossauro? Quem é que pode dar um Google aí para mim? Tinha dinossauro no Devoniano. Eu só sei que os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. Eu quero saber se lá em 400 tinha. O período devoniano remonta a um tempo em que os dinossauros ainda nem existiam, cerca de 400 milhões de anos atrás. Exatamente. Então, nem dinossauro não tinha, mas essas plantas já existiam. Imagina, gente, elas são antes dos dinossauros. Ainda tem gente que vive hoje sobre a face da Terra. Claro que elas evoluíram, né? Elas não são mais iguais elas eram antes. Só que tem algumas espécies, como aquela que eu tirei foto lá no Equador, que ela está há mais de 300 milhões de anos. Ela continua vivendo sobre a face da Terra. É muito interessante, né? E aí a gente se acha a última Coca-Cola do deserto, enquanto essas plantas estão aqui, ó, há muito tempo. Então, a gente tem aí o surgimento das primeiras plantas vasculares, que eu tenho certeza que vocês não vão esquecer, há 400 milhões de anos, antes dos grandes répteis, né, que são os dinossauros, no Devoniano. E aí a gente tem algumas linhagens que foram extintas, essas aqui deixaram de existir, essas plantas aqui, tá? Elas não existem mais. Elas eram desse tempo, e aí elas foram extintas. Vejam que elas estão próximas da água, né? E aí a gente tem agora as licófitas, que é o filo licófita, e as monilófitas, que é o filo monilófita, samambaias, licófitas. Então, o que restou foram esses dois filos. As demais, elas foram extintas. Ah, professora, então, desde esse tempo, essas plantas estão aqui. Vamos ver, vamos passando aqui as informações. Então, quando a gente fala de extinção, antigamente limpava, que pena. Vamos ver aqui, limpar tudo. Quando a gente fala, os 5 filos de pteridófitas que existiram e que existem. Então, a gente tem 5, alguns foram embora e ficaram 2. Então, a gente tem 3 deles que foram extintos, que eu gostaria de pedir para os meus acadêmicos, meio biólogos, né, que vocês já estão no quarto, né, gente? É meio, já? Vocês leiam aqui para mim, por gentileza. Como é que é o nome desses que são extintos? Rhiniófita. O outro? Zosterofilófita. Trava a língua, mas conseguiu. O outro? Primerofitopita. Muito bem, parabéns. Esses aqui, gente, eles não existem mais, eles morreram, né? Infelizmente, não existem mais. Mas aqui a gente tem os atuais que estão vivos.
né? Esses aqui estão vivos. Como é que é o nome deles? Licopodiófita e E esse aqui? Pteridófita. Isso, então a gente tem esses dois filos que representam os grupos atuais, que são aqueles que eu falei, que é o filo. Dependendo do nome, né, a literatura ela pode dizer, são os licófitas ou os monilófitas, tá? Então, dependendo, pteridófita poderia ser o que a gente chama de sinônimo. Então, vocês fiquem atentos para as sinonímias. Aqueles lá deixaram de existir, esses aqui continuam. Esse aqui virou estrelinha, né? Não sei nem desenhar uma estrela aqui nesse negócio, mas vou fazer isso aqui. Esses aqui continuam vivos. Então, vocês estão vendo, né, o processo evolutivo, ele para um grupo, na verdade, para 3 grupos, ele parou, ele foi extinto. E para outros, ele continua. Então, o ambiente, né, uma coisa que vocês vão estar sempre pensando, o ambiente, ele molda tudo. Ele é um determinante. Se o ambiente não é mais um ambiente propício para o crescimento, a planta deixa de existir. Isso também serve para animais, para bactérias, para fungos. Apesar de que os fungos eles são extremamente resistentes, quando a gente estiver estudando eles, vocês vão ver. Né? Eles duram por muito tempo. Então, só para vocês saberem, dos 400 milhões de anos, quem sobrou foram esses 2 aqui. Tá bom? Os demais deixaram de existir. Então, vamos lá, vamos continuar a nossa conversinha sobre essa parte de introdução das pteridófitas. E aí, a gente tem aqui, ó, olha que lindo. Alguém já viu uma licófita dessa aqui? Eu fiz questão de fazer o print da tela, eu tirei daquele site, Biodiversity, tá? E aí, ele deu só a classe aqui para mim. Vocês já viram essa planta aqui na vida de vocês? Algo parecido? Eu não. Nem parecido. Olha, não sei, não tem nada a ver com aquelas que fecham, né, automaticamente. Não, aquelas são eudicotiledôneas, aquelas são fanerótimas. E essa aqui, gente, vocês já viram? Essa eu acho que já, né? Essa daí Algo eu acho que eu parecido vejo. já. Algo mais ou menos parecido vocês já devem ter visto. Então, essas aqui foram as que ficaram depois de tudo ter acabado. Essas aqui foram. E aí, a gente tem o resto que foi embora. Professora, mas qual é a mais comum? Depende muito da área. Na verdade, elas são plantas, esses 2 grupos, samambaias e licófitas, elas são muito cosmopolitas, mas elas têm um fator que limita ela muito. Na verdade, as limita muito, que é a presença e a ausência de água. Vocês acham que elas precisam de água ou elas conseguem viver em ambientes áridos com tranquilidade? Digam aí. Sim ou não? Eu acho que precisa de umidade. Precisa de umidade para poder fazer o processo dela de reprodução, tá bom, gente? Então, por isso que nós vamos ver em várias situações de que você vai ver pteridófitas quando você tem água, assim como as briófitas. Então, se você perde cobertura vegetal, se você perde umidade, você vai perder também esses organismos. Tá bom? Então, as mudanças climáticas, né, que a gente não pode esquecer delas por nada, elas afetam também esse tipo de vegetação, porque são sensíveis ao calor, sensíveis à quantidade de água. Tem que ter água, mas também não pode ser um dilúvio, né? Então, tudo tem que ter equilíbrio. E o desequilíbrio ambiental, ele desfavorece esses organismos, tá? Uma coisa bem interessante, gente, faltou aqui um parêntese, já coloquei, é que, vou limpar tudo aqui e vou deixar a tinta temporária. Então, olha aqui, essa aqui é uma reconstrução, obviamente é uma ilustração, de uma floresta pantanosa na época do Carbonífero. Por que Carbonífero? Né? Porque nessa época, gente,
grande parte do carvão mineral que as pessoas consomem hoje no mundo, que inclusive não é uma boa energia, uma energia que a gente chama suja, ela é composta de licófitas arbóreas, porque elas eram a maioria. Então, a maioria das plantas que se tinham eram as cavalinhas gigantes, as samambaias gigantescas e as licófitas, que mediam 3 metros, 4 metros, e elas dominavam. Isso aqui tudo eram as plantas vasculares sem sementes. E aí a maioria dessas plantas, elas hoje são componente, obviamente, fóssil do que a gente chama de carvão mineral. Né? Por quê? Porque o carvão mineral é um produto de fossilização dessas plantas. Por isso que a gente hoje fala, né, para a questão do aquecimento global, controle de temperatura e emissão de CO2, metano e outros, né, monóxido de carbono, o ideal é a gente não desenterrar essas plantas, assim como aconteceu nas briófitas, né, nas tufas. A gente não pode tirar elas porque a gente vai liberar carbono em grande quantidade. Então, elas dominaram o ambiente terrestre no Carbonífero, de 363 a 290 milhões de anos atrás. Continuam bem antigas e eram plantas dominantes. Depois, o cenário foi mudando, obviamente, né? Por quê? Porque o clima do planeta mudou também. Então, vocês não podem esquecer que nós passamos por várias eras geológicas, cada uma com a sua peculiaridade, com a sua característica, e isso favoreceu e desfavoreceu grupos de plantas, de animais, de micro-organismos. Nessa época, quem dominava eram as plantas sem sementes, plantas vascularizadas, mas sem sementes, tá bom? Então, só para vocês lembrarem, né, que a seringueira de hoje, ela não estava lá no Carbonífero, mas quem estava? As samambaias diversas, plantas mais simples que conseguiam viver de uma forma mais tranquila, sem grandes necessidades. Elas não precisavam de polinização, porque nem tinha o polinizador ainda, entendeu? Se a gente for pensar na lógica, não tinha aí o polinizador, o inseto, a ave. Então, elas eram simples. Aqui tem um negócio voando, professora. Será que é um polinizador? O que vocês acham? E aí? Será que é um inseto? Quero ouvir a voz de vocês, gente. Cuida. Somos Parece uma libélula, professora. poucos, mas a gente tem que estar aqui. Aí agora eu queria pedir para quem falou que parece uma libélula, ver aí quando foi que a libélula surgiu. Coloca aí no Google. Primeira libélula, surgimento da libélula. Será que foi no Carbonífero? Para a gente saber se essa ilustração está boa, se ela está correta. Será que essa libélula ancestral ela surgiu no Carbonífero? Quem é que pode dar um Google aí para mim? Aproveita e usa o seu celular para isso. Para isso pode usar. Para ver mensagem WhatsApp não pode não. Vamos lá? Professora, Oi. segundo a pesquisa, as primeiras libélulas surgiram durante o período Carbonífero, há cerca de 310 milhões de anos atrás. Então bate, né? A ilustração está ok. Então as libélulas, as ancestrais, as primeiras no Carbonífero já tinha. E aí a gente tem as grandes dominâncias das plantas vascularizadas sem sementes. Com o surgimento dos insetos, dos agentes polinizadores, a gente já começa a mudar a característica da vegetação. Essa vegetação, ela não precisa de polinizador, mas ela precisa de quê? De água. Né? Então, a gente vai ver que tem floresta pantanosa. Então, é bem interessante a gente fazer essa analogia, tá? Vocês lembrarem, era por isso que tinha mais plantas primitivas, certo? Por quê? Porque os polinizadores começaram a surgir ali. E aí, quando a gente fala das plantas vasculares sem sementes, frutos, elas possuem raiz, caule e folha. Comparando com as briófitas, a gente tinha alguma semelhança, mas ela não tinha folha, não tinha raiz, e não tinha caule.
o gametófito era a parte dominante, o esporófito efêmera, né? Aqui a situação vai mudando, tá bom? Então, existe a diferenciação entre raiz, caule e folha. Tem aí uma coisa nova no pedaço, tecidos condutores, xilema e floema. Então, a gente já tem o surgimento de tecidos e vasos condutores. Temos o ciclo de alternância da fase dominante. Olha o pulo do gato aí, se cai numa prova de ENAD, concurso, processo seletivo. E eu vou dizer para vocês, cai, tá? Isso aqui que a gente está estudando não vai cair só nas salas de aulas para vocês darem aula, mas cai em concurso, cai em processo seletivo. Quando a gente fala de alternância de gerações, aqui nas pteridófitas a gente já tem uma situação diferente. Então, a fase dominante é a esporofítica, é a 2N, haploide ou é diploide? Esporofítica, 2N, haploide ou diploide? Diploide. Diploide. Então, a gente tem aí uma alternância de geração, que é diferente da situação das briófitas. As briófitas, o gametófito era a fase dominante. Aqui o esporófito é a fase dominante, tá bom? E é 2N. São ogâmicas. O que seria essa coisa de ogamia, gente? O que vocês acham que é ogâmicas? É alguma coisa sugestiva? O que será ogamia? O que vocês acham que tem a ver? Vamos pensar aí. Uma reprodução. Fecundação na oosfera. Então, ela precisa que exista uma fecundação. Então, a gente pode dizer que a reprodução dela é assexuada ou sexuada? Sexuada. Sexuada. Então, se tem oogamia, significa dizer que precisa de um processo de fecundação para gerar o gametófito e o esporófito. E aí, uma coisa interessante, que dentro desse processo de fecundação, existe a necessidade da água. A água vai levar esse esporo para chegar o anterozoide no arquegônio e assim por diante. Então, temos ainda uma dependência de ambientes úmidos. Uma coisa que as plantas vasculares que produzem frutos, sementes, flores, elas já não dependem, né? Algumas plantas precisam de dispersores aquáticos, né? De rios para levar suas sementes para mais longe, mas não é uma necessidade. Elas agradecem a ajuda, né? Quanto mais longe a semente for da matriz, melhor para a questão do fluxo gênico e para a questão de não ter tanta consanguinidade. Aqui não, ela depende da água para fazer o processo reprodutivo, tá, gente? Então, isso é bem interessante também, porque a gente continua na dependência do ambiente úmido, assim como aconteceu com as outras, com os outros organismos, né? Com as algas e com as briófitas, as plantas avasculares. E aí a gente tem homosporia e heterosporia. O que vocês acham que isso também pode ser? Homosporia, heterosporia. Tem a ver com o processo reprodutivo? Tem a ver com alguma coisa relacionada à reprodução? Sim ou não? Só pelo nome. Às vezes você nem sabe o que significa a coisa, mas você sabe pelo nome por onde ir. A homosporia estaria ligada a um processo de autofecundação e a hetero de fecundação ou seja, de fecundação sem hétero, né, como o próprio nome já diz. Os esporos... Então, pode falar. Segundo a própria planta? Seria isso? É assim, alguém mais para completar o raciocínio do João Gabriel? E aí? Professora, acho que tem a ver com o órgão feminino e masculino, né, da planta. Quando a gente fala de reprodução, né, isso tem a ver com a questão da produção de esporos. Então, se a gente fala que uma planta, ela é uma planta que tem homoesporia, significa dizer o quê? Que homo é igual, né?
Então, Um ela esporo, tem né? um gametófito que vai produzir tanto um tipo de esporo quanto o outro, masculino e feminino. Quando a gente fala de heterosporia, aí a gente fala de a diferença de indivíduos. Então, um vai produzir um microespóreo e o outro um megaesporo. Então, a gente tem diferenças, tá? A maioria das plantas, elas têm esse tipo de, no caso, tá, as vasculares sem sementes, tá, gente? Tudo aqui que a gente está falando agora é característica de plantas vasculares sem sementes. Não esqueçam, fechem a casinha das fanerógamas, fechem a casinha das briófitas. Agora a gente está falando de pteridófitas. Então, elas têm essas duas formas de reprodução, homoesporia e heteroesporia. A maior parte delas tem homoesporia como processo reprodutivo, que eu vou mostrar para vocês agora no próximo slide, tá bom? Aqui, antes de falar sobre isso, eu vou dar o play do que eu filmei para vocês verem. Eu espero que funcione, espero de coração. Vamos lá. Eu filmei lá para vocês verem o tamanho. Vocês acham que pode ser confundido com uma palmeira? Professora, eu já ia falar isso, que se eu visse eu ia achar que era uma palmeira. Quero que todo mundo conseguiu ver ou para alguém gravou o vídeo? E aí, gente? Professor, Todo mundo conseguiu ver? realmente É um parece, vídeo de 30 segundos, tá? Então, parece esse videozinho, palmeira eu vou dar mesmo. play de novo enquanto eu converso com vocês rapidinho. Eu só fiz ele assim, bem rápido, bem clean, para vocês verem como é que é. É um indivíduo grande, não é tão simples. E se você não souber bem diferenciar uma pteridófita de uma planta superior, você pode se confundir e achar que, isso aqui será que é uma samambaia ou é uma palmeira? Né? Porque ela é grande. Mas aí Parece uma você vai agatrácea, né, lembrar professora? que as palmeiras, elas têm um estipe, ela tem folhas, né? Tem nervuras paralinérvias, ela é uma monocotiledônia, tem fruto, tem flores. Essa planta aqui não tem. E essa planta que eu tirei foto, lá na inscrição dela, tinha dizendo aqui, planta, uma pteridófita, que existe muito antes dos dinossauros. E ela está aqui ainda. Né? Antes dos dinossauros, ela já existia. E essa planta, ela é natural dessa região que eu fui. Se a gente for olhar essa espécie no GBIF, ela corta direitinho e ela tem uma grande distribuição na América do Sul. Então, imagine, eu estava filmando uma espécie, um fóssil vivo. Né? É uma coisa assim que você pensa, essa planta está aqui há mais de 300 milhões de anos e eu estou aqui há só 20 mil, 30 mil, 40 mil anos. Então, assim, é muito antigo, tá, gente? E ela é uma planta que ela serve, essa fibra aqui, ela serve para fazer o xaxim, que normalmente a gente usa, depois quando na próxima aula a gente falar um pouco da importância econômica, para plantar outras plantas. Então, ela é conhecida popularmente como xaxim, tá? Então, eu fiz questão de fazer um videozinho simples, mas eu queria que vocês vissem o que eu vi. E aí, quando a gente fala de morfologia externa das pteridófitas, a gente tem aqui, eu trouxe umas imagens dessas plantinhas que eu tenho certeza que vocês já viram. Como é que é o nome dessa aqui? Quem é que teve em casa? E aí? Essa aqui, como é que o pessoal chama aí, onde você vive? Lembra? Alciene sabe qual é? E aí? O Adrian Professora, já viu, Iburi? parece aquela que tem tipo uma tatuagem que a gente coloca na gente, Sim ou solta. não? Não é aquela. Avenca. Alguém já ouviu falar na avenca?
Ah, meu pai tá tentando lembrar desse nome. Ah, É meu uma pai, mãe pteridófita, tem! né? Ah, Essa samambaia aqui, que é muito comum, alguém já viu ela? E essa? E essa aqui que nasce em todo canto, onde tiver umidade. Então, normalmente, essas plantas aqui, que podem confundir algumas pessoas, elas são exemplos de samambaias, né? Então, a gente tem as pteridófitas mais comuns. E tem até um pessoal que dizia antigamente que casa onde tem avenca traz um negócio de, sei lá, é tipo sorte, alguma coisa assim do tipo, né? Então, as pessoas falavam isso, não sei se vocês conhecem essa história. Então, tem algumas plantas, e planta, de forma geral, eu cresci num ambiente com muitas plantas, e até hoje tem muita na minha casa, ela traz leveza para o ambiente, apesar de dar bastante trabalho para cuidar delas, mas ela traz leveza, ela traz vento, ela traz paz, né? E eu acho bem interessante isso, o poder das plantas. Então, aqui, a partir de agora, vocês vão olhar para elas e vocês vão reconhecê-las no ambiente. Aqui a gente tem o gametófito, tá bom? Ah, professora, então eu posso dizer que isso aqui é uma folha? Pode. Agora você pode dizer. Caule, o rizoma e as raízes adventícias aqui. Professora, então eu posso pegar isso aqui e levar para plantar lá na casa da minha avó, só pelo esse rizoma? Pode. O rizoma vai emitir depois folhas e vai emitir as raízes e você pode plantar. Então, muita gente faz, né, mudas de pteridófitas, de samambaias, como a gente pode falar, samambaias ornamentais, utilizando o rizoma, né, leva o rizoma. Professora, e se eu levar só essa folha, do jeito que ela está aqui, o que vocês acham? Vocês acham que vai crescer? Vocês acham que ela vai ter gemas que vão Vai não, acho que conduzir ali não. um crescimento meristemático, primário, secundário? Me digam aí. Eu acredito que tem que puxar para crescer em outro lugar, colocar ela num lugar úmido, num outro local úmido, que seja úmido, mas que seja arrancado lá pelo rizoma, né? Com tudo. Professora, Gente, já que ninguém falou, eu vou dizer. Não, tá? Vai precisar, a oi, maioria delas vai precisar, obviamente, ou do indivíduo completo, que vai ser transferido para outro e dividido, ou vai levar um pedacinho do rizoma e vai esperar ele crescer. Algumas dessas plantas, elas demoram a crescer, outras são mais fáceis, mais tranquilas, tá? Então, assim, dependendo que a gente fala da mudinha, pode demorar um tempão. E outras vão crescer, por quê? Porque a condição do ambiente, ela é necessária. E aí, quando a gente falou, acho que teve uma aula de briófitas que a gente falou da reprodução. Eu, por exemplo, tenho pteridófitas em casa que eu plantei que ela nunca produziu a estrutura reprodutiva, que é esse esporângio aqui. Nunca. Por quê, professora? Porque o ambiente que ela está não tem água suficiente. É um ambiente que eu rego, mas não tem grandes umidades, então ela acaba não desenvolvendo o processo reprodutivo dela. E aí ela fica por tempos e tempos sem produzir. E é bem interessante isso de vocês observarem. Então, aqui a gente tem o gametófito, que é o que a gente chama de haploide. Ele vai liberar aqui, ó, o zigoto. O zigoto é o quê, gente? Diploide, porque é produto da fecundação. Então, está dizendo aqui, ó, encontro de gametas. Cada gametófito vai liberar o seu gameta correspondente. E aí vai fecundar através do quê? Do encontro desses gametas e vai dar origem ao que a gente chama de esporófito. O esporófito aqui é a versão longeva. Isso quer dizer o quê? É a parte duradoura. E é o quê? Diploide. Então, nele vai ter a formação das folhas, do rizoma e das raízes adventícias. Essas folhas depois, aqui nelas, ó, elas vão começar a desenvolver a parte reprodutiva, que é o que a gente chama de esporângio, que vai liberar esporos e aí começa todo o processo. Já estou dando
uma introduzida aqui no ciclo reprodutivo, ciclo biológico. Quem está me ouvindo hoje, já viu um esporanjo, já viu um esporo de samambaia, já viu uma folha aqui desse formatinho aqui, abrindo ainda os folíolos? Sim ou não? Eu nunca vi, professora. Aí, Vilânia, se quiser falar, tem que abrir o microfone, Vilânia, tá fechadinho, tá? Não vi, professora, eu ainda não vi, não. Quando a gente fala de ambientes, elas são bem cosmopolitas, isso quer dizer que elas se dão em vários ambientes, desde que tenha água. Então, nível do mar, ok. Altitude, também. Você consegue ver elas em ambientes que têm bastante umidade, mesmo a 3.000 metros de altitude. Regiões árticas, alpinas, também. Interior de florestas tropicais, muito, muito comum. Áreas subdesérticas, desde que tenha lençol freático, desde que tenha umidade, vai ver. Regiões rochosas, sim. E mangues também. Olha aqui. Isso aqui está onde? O que vocês acham que onde ela está? Ela está numa rocha, está num tronco ou está num solo arenoso? Tá no tronco. Parecem Quem não rochas puder para mim. falar, escreva aqui no chat, por favor. Ela tá no tronco, professor. Professora. A gente tem aqui, ó, um tronco, tá? Então, ela é uma epífita. Ah, professora, eu pensei que as epífitas eram só as orquídeas, aquela galerinha lá das monocotiledôneas, algumas plantas, umas fanerógamas. Não, a gente tem muitas samambaias, muitas licófitas que são epífitas, que vivem sobre outros organismos sem nenhum tipo de influência sobre a vida deles. Aqui nessa imagem, essa foto foi tirada, ela estava sobre um extrato de pedras, de rocha. Aqui também. Então, a gente tem vários ambientes, areia, arenoso, né, em manguezais, no tronco de árvores, em beiras de igarapés, às vezes está crescendo ali entre as lajotas de um muro, enfim, o ambiente ele vai moldando. Onde esses esporos forem dispersados e tiver água, o esporófito vai se desenvolver. Jonaldo, pode falar, fique à vontade. Professora, é uma pequena pergunta, que essas plantas aí, esse tipo de planta que vive assim nos troncos das árvores, eles conseguem tirar os nutrientes, os alimentos para sobreviver através da árvore, da própria árvore, tipo água, Alguém esse está negócio. ouvindo, Jonaldo, falando? Eu não estou. Ele está falando, professora. Na verdade, aqui no meu estou escutando. Pode repetir, Jonaldo? Então, professor, é uma pergunta assim a respeito dessas plantas que vivem assim, né, nos troncos das outras. Eu queria saber se ela recebe os nutrientes, tipo, para desenvolver através do próprio tronco da própria árvore que ela tá, tipo a água, né? Se ela recebe esses Tá. nutrientes da árvore, como é que é esse processo que ocorre? Mecanismo, né? Beleza. Então, quando a gente fala de epífitas, a gente está falando de uma relação ecológica onde uma planta só usa a outra como suporte. Ela também pega, né, obviamente, algum recurso hídrico que tem ali pelo entorno, mas ela não é um parasita, ela é apenas ali ancorada, usa o tronco como suporte, tá? Então, por exemplo, ela está ali, cai a água da chuva, veja que as folhas estão assim. Então, você tem o quê? Um pouco de água que fica retida naquele arranjo, né? E aí, se sobrar alguma coisinha por ali, a planta vai pegando água, mas ela não usa seiva bruta nem seiva elaborada de forma alguma dessa planta. Ela é só uma epífita. E aí, se a gente tivesse uma outra situação, e se ela fosse uma parasita, aí a gente ia falar de algo parecido com a erva de passarinho, que é uma fanerógama, né? Ela usa, assim, todo o recurso do floema e xilema da planta, inclusive ela mata, né? Um parasitoide.
No caso dessa epífita, não. Assim como bromélias, que são fanerógamas, orquídeas, ela usa apenas esse braço aí do tronco como suporte, para ela poder crescer, tá bom? O mesmo acontece nas rochas, então, elas têm um sistema radicular bem superficial, que cobre a rocha, e aí ela fica ali retendo umidade, pegando o que ela puder de minerais, fazendo processo fotossintético e crescendo. Se o ambiente for propício, ela vai liberar os esporos e vai fazer o processo de fecundação e formação de gametófitos. Se não, vai continuar ali só fazendo o processo dela de multiplicação sem nenhum envolvimento reprodutivo, tá bom? Então, só para vocês saberem, elas são, como eu falei, cosmopolitas, elas estão em toda parte. E eu acho que vocês já viram, tipo, no meio-fio da casa, crescendo uma, entre jarros de planta, crescendo uma, no pé de coqueiro, cresce uma, você vê o rizoma nitidamente de uma samambaia crescendo, né? Isso aí a gente consegue ver sobre o tronco de outras plantas, dá para ver. Agora vocês vão olhar com muito mais amor para elas, porque vocês vão ver, além de um coqueiro, de uma arecácea, vocês vão ver agora uma pteridófita, ou uma licófita, tá bom? Vamos passar aqui, que, meu Deus, o tempo urge, é incrível. Aqui, gente, nós temos uma estrutura bem interessante. Alguém já brincou com isso aqui, já viu isso aqui na vida? Já pegou uma samambaia cheia disso aqui? E aí? Essa estrutura, pessoal, que a gente chama de soros. Os soros, eles são responsáveis por fazer o que a gente chama de reprodução sexuada. Vão produzir os esporos. E eles vão liberar esses esporos e depois vai fecundar e vai fazer a formação do gametófito e do esporófito. Então, aqui eles estão amadurecendo ainda. Alguns estão verdinhos, outros estão amadurecendo. Quanto mais escuro, mais maduro para serem dispersados. Depois a gente vai falar exclusivamente disso. Então, aqui a gente tem as fotos, elas estão com produção de soros aqui em cima, essas samambaias. E aí a gente tem aqui as características, né, desses grupo, possuem esporófitos de vida livre, são maiores que os gametófitos, coisa que era diferente das briófitas. Aparecimento de tecido condutor, então a gente tem xilema e floema, tem a lignina, coisa que nas briófitas a gente não viu, né, lignina. Possui esporófitos ramificados e esporângios múltiplos, anterozoides natantes, isso quer dizer o quê? Que eles precisam de água para poder fazer o seu processo de fecundação, possuem caule, folhas e raízes, mas não tem frutos, flores e sementes, tá bom? Crescimento primário e secundário. Então, a gente tem um meristema primário e secundário, que vai permitir o crescimento do caule. E os elementos traqueais para fazer a condução, né, dos elementos líquidos, né, do que a gente chama de transporte de nutrientes. É bem interessante, né, eu acho que a Evelane falou alguma coisa aqui, que é tipo rugoso se tocar. Algumas samambaias, gente, vocês podem até procurar, elas são tóxicas, né, então elas causam alergias, causam indigestão se forem consumidas, podem inclusive causar a morte. Então, os povos originários, né, que vivem nessas zonas que têm uma grande densidade dessas plantas, eles vão saber quais são as que causam mais problemas e as que não causam. Os animais não vão comer, normalmente elas não vão ser predadas, não vão ter efeito da herbivoria. Por quê? Porque elas produzem metabólitos secundários que são tóxicos e que podem causar a morte de quem as consome. Então, tem essa situação. Graças ao que a gente chama, né, já de aparecimento ali de tecido condutor, então elas vão produzindo toxinas que ficam armazenadas no seu corpo inteiro, nas raízes, nas folhas e no rizoma, tá bom? Então, essas são as características principais quando a gente fala de plantas vasculares sem sementes. Eu vou passando aqui meu slide, que eu acho que ainda dá tempo de falar de mais um.
E aí, quando a gente fala de evolução de sistema reprodutor, eu fiz aqui um resumo bem interessante, e aí o que fala que a gente tem 2 tipos de reprodução, do ponto de vista evolutivo, para o grupo de plantas vasculares sem sementes. Homosporada e heterosporada, que eu já falei no início da aula. E aí a gente tem, né, homoesporada, produzem apenas um tipo de esporo, como resultado da meiose, e aí, essa característica, como já foi falado, é muito comum na maioria das pteridófitas que atualmente vivem, e a maioria delas vão se reproduzir por gametófitos bissexuais. Isso quer dizer o quê? Que tem tanto o anterozoide como a oosfera, né? Você tem os 2 gametas. Nesse grupo, não há autofecundação, tá, gente? Algumas plantas superiores, elas são autofecundadas. Um exemplo clássico é a soja. A soja é produto de autofecundação. O amendoim forrageiro aceita também, o amendoim normal, o amendoim araxipódia, mas esse grupo não, ele não tem o processo de autofecundação, tá bom? A heterosporia já é um outro processo reprodutivo, que é a produção de 2 tipos de esporos em 2 tipos diferentes de esporângios. Então, um esporângio vai produzir o esporo X, o outro o Y. Por isso que chama heteroesporia, porque os esporângios são diferentes do ponto de vista morfológico e eles vão produzir 2 tipos diferentes de esporos, tá bom? Essa característica, a literatura fala que ela é pouco encontrada nas pteridófitas, de forma geral, né? E aí a gente tem a seguinte situação. O gametófito, ele vai ser dividido em feminino e masculino em indivíduos diferentes, tá? É diferente da situação da homosporada, homosporia. O gametófito, ele tem os 2, certo, gente? Aí eu gostaria de perguntar para vocês, né, que já são 10h31. 19h31. Vocês têm alguma dúvida nessa parte introdutória até hoje, até agora, nesse momento? Está dando para entender bem? Estou explicando direito? Estou conseguindo fazer vocês entenderem? Só dá um joinha aí. Tem alguma dúvida? Então, beleza. Eu vou parar aqui, tá? E aí, semana que vem, a gente vai terminar essa aula e vamos falar de outros detalhes. Eu vou parar porque eu quero explicar muito Professora. bem o ciclo reprodutivo. E agora, como a gente já está no finalzinho da aula, não vai dar tempo. Pode falar, Janaldo. Eu queria só que a senhora mencionasse novamente aí o que é realmente o que é mesmo esses 2 nomes aí, homosporada e Tá. heterosporada. Beleza. Repita novamente para mim. Repito, pode deixar. Então, quando a gente fala de homosporia e heterosporia, está relacionada à questão da produção dos esporos, né? Que os esporos vão dar origem aos gametófitos e aos esporófitos dessa planta. Então, uma planta homosporada, isso quer dizer o quê? Que ela produz apenas um tipo de esporo. Então, dentro dessa planta, né, no interior dessa planta, ela só produz um tipo de esporo. Normalmente, esses indivíduos, eles são bissexuais. Isso quer dizer o quê, gente? E aí? Bissexualidade nas plantas. Tem os que dois. vocês Dos 2 processos, né? Para os 2 processos, exatamente. E quando a gente fala de heteroesporia, a situação já é diferente. Na heteroesporia, são 2 tipos diferentes de esporos, que aí a gente vai ter o micro e o megagametócito, que a gente vai ver mais na semana que vem, que eu vou explicar bem detalhado para vocês. E aí, esses esporângios, eles são diferentes. Eles estão em gametófitos distintos. E aí a gente vai ter um só produz o masculino e outro só produz o feminino, que não é a mesma coisa da homosporada, que ela vai produzir os 2. Uma coisa que vocês têm que lembrar é que, independente de ser bissexuada a planta, né, o gametófito, que é homosporada ou heterosporada, não há autofecundação.
ela vai precisar que o esporo venha de outro indivíduo e faça a fecundação nela, tá? O que é autofecundação? Eu tenho os meus esporos e eu fecundo eles mesmos, geneticamente idênticos. Geneticamente idêntico não, com combinações genéticas diferentes, mas o mesmo indivíduo, né? E aí a gente tem autofecundação. Quando os meus gametas, eles se fecundam com eles mesmos. No caso das pteridófitas, não existe isso. Ela precisa que gametas de outras plantas cheguem até ela e façam o processo de fecundação. Existe um mecanismo bioquímico que invalida o processo de autofecundação. Então, ela aceita de outros genótipos, de outros indivíduos geneticamente diferentes, tá bom? Isso é interessante porque nas fanerógamas a gente vê plantas que aceitam autofecundação sem nenhum problema. Não tem problema, não entra numa falência genética. Ela consegue se manter mesmo com a autofecundação. Desculpe, mas interromper, mas só mais uma pergunta. A autofecundação, ela não existe nas pteridófitas, é isso? Não há autofecundação. Diferente, como eu falei, das fanerógamas, né, que você tem plantas que aceitam pólen dela mesma e ele vai fazendo tubo polínico e vai criando sementes e frutos, mas o pólen é dela. Neste caso, nesse exemplo aqui, a gente nem pólen tem, né? Então, os esporos, eles não são autofecundados. Então, os gametas dela não se autofecundam, ponto. Né? Diferente dos gametas das outras plantas, que algumas aceitam. O milho, por exemplo, ele não aceita autofecundação. Ele precisa de outros indivíduos para fecundar. É uma planta vascular com semente, né? Então, é bem interessante essa questão. Para esse grupo, não é aceitável, mas para outros grupos pode ser que dê certo e que geneticamente se mantenha. Tá, gente? Então, nós vamos parar aqui, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido, e eu vou alimentando o ambiente virtual de aprendizagem esse final de semana, assim como corrigindo os trabalhos, as atividades e a prova. Eu acredito que eu vou gravar alguns vídeos e uns podcasts sobre temas relevantes desse tema de pteridófitas, e já digo de antemão, vão tirando foto do que vocês vão vendo, tá? Pteridófitas, por favor, tirem fotos. O que vocês forem vendo, vocês vão tirando, que aí a gente vai organizar depois a atividade de vocês, tá bom? Então, bem-vindas e bem-vindos a essa segunda parte da disciplina. Eu estou finalizando aqui a gravação e a aula de hoje. Qualquer dúvida, eu e o Alan estamos aqui para ajudar no que vocês precisarem.